7h42. Aqui nas montanhas, 7h42. Vamos falar agora sobre um assunto importantíssimo: doação de sangue. Aqui nós temos hoje a presença do secretário de Tadeu Sassai e da agência transfusional Chico Folheto, que junto com a Secretaria de Saúde, Hospital e o EMOS estão fazendo um trabalho na questão da doação de sangue. Bom dia, Tadeu. Vamos começar com o Tadeu aqui. Vamos lá. Bom dia, Chico. Bom dia, rádio ouvintes. O que traz? Então, esse assunto é um assunto importante, né? Muitas das vezes é deixado meio que esquecido, passa por esquecimento. Mas o sangue é uma matéria-prima, né? Vamos dizer assim, né? É um produto essencial, né? E na maioria das vezes não temos assim a consciência de como é importante receber esse produto, né? Receber esse produto aí numa emergência, pode ser várias, né? Pode ser num acidente de carro, de moto, pode ser durante uma cirurgia, enfim, né? São N, né? Situações aí que há necessidade às vezes de uma... E aqui nós temos um agravante, né, que é a rodovia BR-262, né, onde tem muito trauma, né? Exatamente. Então, assim, esse final de semana mesmo a gente vai ficar citando muito, mas teve mais de duas situações aí que necessitou de fazer, né, a reposição de sangue nos pacientes. Então, assim, é uma coisa, né, muito importante aí que temos que tratar isso de uma forma diferente, né? Então temos que estar sempre aí trabalhando e fazer com que a população se conscientize e vá até, né, o local apropriado para fazer a doação. Certo. E vai acontecer alguma doação agora, mais próximo, recente, próximo agora? Então, estamos aí com um trabalho, né, junto com o Hospital Padre Máximo, o EMOS, de estar facilitando o acesso da população ao EMOS em Vitória, né? Certo. Então, assim, a Secretaria de Saúde, junto com a Prefeitura, disponibilizou o transporte, né? Então, assim, de 15 em 15 dias a gente está enviando, né, disponibilizando um ônibus para poder estar fazendo o transporte dos voluntários, né? Para fazer a doação. E também o EMOS, dia 30 e 31 de agosto, vai estar em Venda Nova, ali no Polentão, né, com o ônibus para fazer a captação, né? Tá certo. Converso agora aqui com o Chico Folheto, da agência transfusional. O sangue não pode ser vendido, né, Chico? Bom dia. Muito bom dia, Chico. Bom dia, Tadeu. Bom dia a todos os radiovintes da FMZ. Chico, há muitos anos atrás existia até uma política de comercialização de sangue, né, por parte dos órgãos captadores, alguns deles principalmente os de caráter privado, onde se pagava as pessoas. Essa política foi abolida porque da necessidade que se tem de conscientização da população de que sangue tem que ser doado. E eu gosto sempre de lembrar e frisar todos que quando a gente olha para dentro de uma instituição hospitalar, que a gente pare e imagine que todo paciente que entra ali dentro, ele tem serviços médicos, serviços de secretaria, serviço de enfermagem, serviço de lavanderia, tem alimentação, tem remédio, tem soro e tem todos os equipamentos, tudo que se usa para curar um doente dentro de um hospital é comprado. O único produto que nós usamos no ambiente hospitalar e que não tem como ser comprado é o sangue. Esse tem que ser doado e por isso é que hoje a gente está dando um start nessa campanha junto com a Secretaria Municipal de Saúde. O Tadeu e toda a equipe têm nos dado todo o apoio, o Hospital Padre Máximo e o EMOS em Vitória, que é o órgão estadual, o maior captador de doadores que tem no estado, que dá sustentabilidade de estoque a todos os hospitais estaduais e também alguns hospitais privados, filantrópicos, como é o caso do nosso Hospital Padre Máximo.
Deixa eu perguntar tecnicamente uma informação. Quanto tempo dura, devidamente armazenado, uma coleta, uma porção de sangue coletada? Então, uma bolsa de sangue, a partir do momento que ela é doada, e para que ela seja doada, o candidato a doador, ele passa antes por uma triagem, né, uma entrevista com um médico especializado, onde vai ser feita essa triagem, porque nem todo mundo que tem vontade de doar acaba podendo doar. Sim. Depois eu posso explicar melhor isso. Eu, por exemplo, não posso. Então, hepatite. Então, uma vez o doador efetivamente fazendo a doação, serão feitos uma série de exames laboratoriais que são preconizados pelo Ministério da Saúde e, estando tudo negativo, essa bolsa ela pode ser usada em até 35 dias em boas condições de armazenamento. Por isso, então, tem que ser constante esse trabalho, né, de manutenção do estoque, né? Sim. A bolsa ela não dura por mais de 35 dias, né? Então, a doação ela tem que acontecer rotineiramente. O que vale a pena ressaltar é que nós aqui, por exemplo, que é uma coisa que a população também tem que saber, e até propriamente as pessoas que lidam profissionalmente com agências nacionais do interior, como é a característica da nossa aqui do Hospital Padre Márcio, é que o sangue, as bolsas de sangue, né, eles chegam para nós aqui cerca de 4 a 5 dias depois que é doada lá em Vitória, porque exatamente tem que passar pela quarentena, pela triagem laboratorial e aí são liberadas. E nós armazenamos aqui de maneira totalmente técnica, orientada pelo EMOIS, orientada pelos protocolos do Ministério da Saúde, temos geladeiras especializadas e ainda tomamos o cuidado toda semana. Hoje, por exemplo, o motorista daqui a pouco está saindo com as bolsas que nós não usamos aqui. Por quê? Porque nós mantemos um estoque um pouco maior para que a gente possa toda semana estar devolvendo com cerca de 10, 12 dias de antecedência de vencimento, para que o EMOIS reclassifique essas bolsas lá e distribua essas bolsas que estariam sobrando aqui, que poderiam ser jogadas fora. Eles redistribuem isso nos hospitais da Grande Vitória, que tem um uso muito maior e muito mais rotineiro que o nosso aqui. Então a gente procura fazer isso porque é um bom indicador que nós temos também para que não se perca o sangue que já é tão escasso em todo o estado e em todo o Brasil. Certo. Bom, vamos lá. Quem é que pode doar sangue? Aqui nós temos uma série aqui, vamos lá. Quem é que pode doar sangue? Requisitos para doar. Apresentar um documento de identidade oficial, como foto, né, válido em todo o território nacional. Pode ser carteira de identidade, de trabalho, habilitação, ou passaporte. Estar se sentindo bem, ter idade mínima entre 16 e 17 anos, mediante autorização formal do responsável legal. Para baixar a autorização, você tem que acessar o saude.es.gov.br, autorização doadores. Bom, ter idade máxima de 70 anos incompletos, desde que a primeira doação tenha ocorrido antes de 61 anos. Pesar acima de 50 quilos, ter dormido bem a noite anterior à doação, não estar de jejum, fazer repouso mínimo de 6 horas na noite anterior à doação, evitar fumar pelo menos 2 horas antes da doação, evitar ingerir alimentos gordurosos e, caso tenha almoçado, a doação deve ocorrer 3 horas após. Essas são condições, né? Requisitos. Então, Chico, o que eu havia dito antes, né? O doador de sangue, quando ele chega para doar sangue, ele vai passar por uma triagem clínica, que a gente chama, com um médico especializado, onde ele vai responder uma série de perguntas que é um protocolo montado pelo Ministério da Saúde, ou seja, todas as unidades captadoras de sangue, sejam elas de órgãos públicos ou particulares, o doador passa por essa entrevista, que é a triagem, né? Esses são os requisitos básicos. Lá o médico vai fazer uma entrevista que é um pouco mais pormenorizada, para ver se esse doador está, a princípio, apto ou não a doar. Então, o que a gente preconiza são aquelas pessoas, de maneira geral, entre 16
e aí entre 16 e 18 anos tem que ter autorização do responsável, mas acima de 18 anos e até 69 anos, qualquer pessoa em bom estado de saúde, pesando mais de 50 quilos, que não tenha doença crônica, que não tenha hipertensão, que não tenha asma, né, essas doenças crônicas de maneira geral, que queira doar, pode se apresentar para doar, tomando esses cuidados básicos. Por exemplo, quando ele diz aí que a pessoa tem que ter uma boa noite de sono e tal, para que ela realmente acorde com essa disposição, não é, com essa vontade, tanto na cabeça quanto fisicamente. Não é legal, por exemplo, que um doador fique até as 4 horas da manhã numa festa, por exemplo, bebendo, se divertindo, comendo e tal, e depois às 8 horas se apresente já para doar sangue. Esse doador é melhor que ele espere uma outra oportunidade, um outro dia, e que efetivamente faça a sua doação. Tá certo. Tem uns impedimentos temporários, né? Tipo resfriado, aguardar 7 dias após desaparecimento, gravidez, 90 dias após parto normal ou 180 após cesariana. Se estiver amamentando, se o parto ocorreu há menos de 12 meses. Ingestão se ingeriu bebida alcoólica nas 12 horas que antecede a doação. Tatuagem nos últimos 12 meses. Situações nas quais há maior risco de adquirir doenças sexualmente transmissíveis, aguardar 12 meses. E também tem os impedimentos definitivos. Aqui na região das montanhas tem muita gente com esse impedimento. Hepatite após os 11 anos de idade, né? Evidência clínica ou laboratorial das seguintes doenças sexualmente transmissíveis. Hepatite B, hepatite C, vírus HIV, doenças associadas ao vírus HTLV 1 e 2 e doenças de Chagas. Né? Doença de Chagas. O uso de drogas injetáveis ilícitas, malária e outros impedimentos poderão ser identificados durante a entrevista de triagem no dia da doação. Né? Sim, isso aí então são os aspectos, a princípio, os temporários, né, que impedem a pessoa, talvez naquele momento, naquela data ali, de fazer a doação, mas que passando aquelas condições ali, o doador pode se apresentar e possivelmente fazer a doação. Uhum. E existem esses impedimentos definitivos, que são principalmente os portadores dessas doenças que você acabou de citar aí, que está no panfleto do EMOS, né, explicativo, e que realmente não podem doar. Então, assim, quando o doador tem dúvida se ele, a princípio, se encaixa ou não em alguma dessas condições, ele pode fazer um contato prévio conosco, através do telefone do hospital, 35461131, pedir para falar com a agência transfusional, no ramal 242, que nós estamos lá praticamente o dia inteiro para dar essas orientações, ou nos procurar pessoalmente. Nós já temos tido, desde que essa campanha começou aí, a gente começou essa política pública de captação de doadores para o EMOS, que é o órgão que dá sustentabilidade ao nosso hospital. A gente já tem algumas procuras espontâneas de pessoas e procurando orientações e tal, para ver se pode ou se não pode a princípio doar. E nós temos tido um sucesso grande nessa empreitada. É um trabalho que ainda está começando. Nós já providenciamos uma reunião que foi coordenada pela senhora Esla, que é uma administradora do hospital, que tem, por formação, ela é enfermeira, junto com a Secretaria de Saúde, na pessoa do Tadeu, junto comigo e com a Mônica. Nós já pudemos fazer uma primeira reunião com vários grupos de pessoas que nós estamos montando para que essa doação das pessoas de Venda Nova seja efetiva e contínua lá no EMOS. Uhum. Antigamente tinha mais vezes vinha um ônibus para a captação, né? Agora está se preferindo levar os voluntários. O que acontece, né? O Estado ele tem apenas um ônibus, né? E geralmente a mesma equipe que fica lá no EMOS que tripula esse ônibus. Então, ou seja, né? A demanda é muito grande e com pouco profissional para poder suprir essa necessidade. Mas estamos assim já com conversas lá no EMOS para poder afinar melhor isso daí e ter uma rotina, né, desse ônibus estar vindo até o município
E lógico, não é para só os doadores de Venda Nova, né? Ele vindo até o município, né, as pessoas aí dos municípios vizinhos podem estar se dirigindo até aqui para poder fazer a doação. Então tá certo. Mas mais do que isso, hoje se está fazendo esse trabalho de conscientização, né? Exatamente. Formar um grupo que faça isso periodicamente, não assim só extemporaneamente, né? Mas faça com uma certa periodicidade e que dá mais segurança, mais também. Exatamente. Um doador ele pode ser um doador a cada 3 meses, né? Então, assim, ele pode doar hoje, daqui 3 meses doar de novo, e assim sucessivamente, né? Tá certo. Então, é importante aí que a pessoa aprenda a ser um doador, né? Nós somos aqui numa cidade que tem muitos voluntários, né? Então, seja um voluntário também na parte de doação e seja de rotina. Tá certo. Agora aqui nas montanhas 758. Fala. Complementando o que o Tadeu acabou de colocar, Chico, eu quero lembrar que o brasileiro não tem por cultura doar sangue, né? Não é. A doação voluntária, ela é muito pequena hoje em todo o território nacional. Então, por quê? Uma das causas é que diferencia, por exemplo, nós brasileiros, nessa doação voluntária, nessa doação espontânea, de alguns países europeus e mesmo asiáticos, por exemplo, como o Japão, é que eles acabaram passando por grandes guerras mundiais, né, principalmente a Primeira, a Segunda Guerra, onde eles se envolveram diretamente, e naquela ocasião acabou se desenvolvendo pela necessidade de doação de sangue naqueles momentos de guerra. As populações desse país, eles acabaram criando uma cultura de ser doador voluntário, ou seja, nos países europeus, no Japão, nos próprios Estados Unidos, a criança é educada, assim como a gente ensina que a criança tem que ir para a escola, que nós pais damos as educações básicas aos nossos filhos. Nesses países, a criança é educada a, quando ela chegar a 18 anos, começar a doar sangue para que possa contribuir com os hemocentros daqueles países. Então, isso é uma cultura interessante. No nosso país, a cultura maior é do doador de reposição, que é também um trabalho que nós estamos fazendo hoje nessa associação Hospital Padre Máximo, EMOS, Secretaria Municipal de Saúde. A princípio, o maior contingente de pessoas que nós temos mandado para o EMOS são doadores de reposição. Pessoas, parentes das pessoas que usam o sangue aqui no nosso hospital, parentes ou amigos de pessoas que estão fazendo alguns procedimentos cirúrgicos. Muitas vezes o paciente entra no centro cirúrgico e precisa ter lá no banco de sangue uma reserva prévia de bolsa, porque ele vai fazer uma cirurgia que pode sangrar e ele pode ter que usar. Mas nós estamos querendo também, junto com essa política de doadores de reposição, nós estamos querendo, como o Tadeu acabou de afirmar, por sermos uma cidade diferenciada, por sermos uma cidade onde o voluntariado é marcante, nós queremos desenvolver uma política de captação de doadores voluntários. Para isso, a princípio, a Secretaria Municipal de Saúde está disponibilizando um veículo de 28 lugares, 2 sábados por mês. Mas nada impede que esse veículo seja maior e que vá até mais vezes por mês, para que a gente possa, então, mandar para o EMOS doadores que vão, de uma forma ou de outra, contribuir para o estoque para salvar vidas em todos os hospitais do Estado. Isso, inclusive, acontece obedecendo uma diretriz do EMOS que mede. Hoje o EMOS trabalha com indicadores, e um dos indicadores, um dos poucos indicadores que nós da Agência Transfusional do Hospital Padre Máximo, estávamos muito baixo, é a política de captação e apresentação de doadores para o EMOS. Então nós estamos começando isso, mas a gente quer crer que daqui a cerca de 1 ano nós tenhamos efetivamente um veículo saindo de Venda Nova, pelo menos uma vez por semana, com pessoas que se dispõem a ir doar sangue voluntariamente. Essa é uma cultura muito positiva. Que bom. Então vamos lá, nos conscientizarmos e também, participar, não custa nada, não causa nenhum
tem uma série de quem doa, quem, né, o que acontece com o sangue doado, a gente vai lendo durante as programações, né, falando sobre doador, quem é que doador, se você doou, depois é obrigado a doar todo mês, não, nada a ver, né? Tem uma série de informações importantíssimas, né? Após doação, etc. Nós vamos acompanhando, vamos lendo e vamos informando durante a programação nos próximos dias, para que você sempre tenha em mente esse trabalho voluntário, né, Francisco? É um trabalho voluntário, porque não é só de reposição, mas é de abastecimento, né? O Estado já teve momentos muito críticos, não foi? Sim. A maioria dos hospitais, né, eles trabalham normalmente com estoques críticos de sangue, né? E é importante frisar que o sangue não é só aquela tradicional imagem que nós temos da bolsa com sangue, com aquela parte vermelha do sangue que a gente chama de concentrado de hemácia. Realmente, aquele é a parte do sangue que é doado, que é mais usado, que é mais usado em maior quantidade. Mas nós temos pelo menos 4 componentes que são separados toda vez que uma bolsa é doada e o doador está apto, né? Só para citar como exemplo da importância dos doadores. Um paciente que tem, por exemplo, uma plaquetopenia, que tem plaquetas baixas e precisa se submeter a uma cirurgia, ele precisa, muitas vezes, nós já tivemos essa experiência aqui no nosso hospital, a experiência prática, ele precisa de tomar 10 bolsas de plaqueta antes da cirurgia e 10 bolsas de plaquetas depois da cirurgia. Então, daí a importância que a gente vê. Um único paciente que precisou de plaquetas para se submeter a uma cirurgia, ele acabou precisando de 20 bolsas. Então foram 20 doadores aptos a doar, que passaram pelos exames laboratoriais para que desse sustentação a uma única cirurgia para aquele paciente, né? E eu gostaria, assim, de lembrar que a toda a população, eu costumo dizer que às vezes as pessoas olham, principalmente assim, para nós, profissionais de saúde, que estamos lá no dia a dia, né, e outras pessoas, como se nada fosse acontecer a nós nunca. Esse é um erro. Então, essa política do sangue, a principal, tem algumas argumentações, essa é uma das principais que eu sempre falo quando eu tenho oportunidade. Gente, ninguém tem estrela na testa. Qualquer um de nós pode, em algum momento, sofrer um acidente aqui na BR, pode, em algum momento, estar dentro do hospital, por exemplo, para ganhar um neném, um parto normal, como o próprio nome diz, um parto normal, é uma coisa natural, né, que acontece em vários todo dia, às vezes pode complicar e o paciente precisar de sangue, né, os acidentes de maneira geral, as brigas e confusões, nesse final de semana, por exemplo, Tadeu citou aqui anteriormente, nós tivemos da sexta para o sábado um acidente em Conceição do Castelo, em que o paciente veio para cá e precisou tomar sangue, e na verdade, assim, quando se fez o sangue, a gente viu que o paciente estabilizou. Do domingo para segunda, um paciente de Ibatiba foi esfaqueado, chegou aqui no hospital com as vísceras literalmente para fora e tal, e o sangue ajudou, além da conduta médica, da cirurgia e tal, foi o sangue que ajudou a salvar a vida desse paciente, ele está lá estável. E eu poderia aqui citar vários exemplos, Chico, eu não sei se você se lembra da sua própria família, há muitos anos atrás houve um episódio, né, em que foi necessário isso, numa pós-cirurgia, que acabou se tendo que esse seu familiar ir para a Vitória de maneira rápida e tal, e naquela ocasião a gente acabou também transfundindo. Então, assim, as pessoas lembrarem que a política de sangue estocado, ela é extremamente importante, porque ninguém tem estrela na testa. E nas emergências é que se vê a grande importância de termos na geladeira um estoque de sangue para dar sustentação. E esse estoque ele só é formado quando os doadores vão doar. Tá certo. Agora são 8h07 aqui, eu agradeço ao secretário de Saúde, Tadeu Sossai, da Agência Transfusional do Hospital Padre Márcio Chico Folheto, pelas informações, e mais
mas oportunidades teremos, né, para a gente conversar sobre esse assunto, para que ele esteja sempre em evidência, né? Exatamente. Nós que agradecemos aí a oportunidade de estar vindo aqui na rádio para poder estar falando um pouco sobre esse assunto tão importante, e ficamos aí à disposição, né, da população, caso alguma dúvida, e sim, esperamos aí que tenham bastante voluntários. Isso, teremos sim. E agradeço ao Chico o Folheto pelas informações, ele que mexe com isso há muito tempo, né, Chico? Sim, nós estamos na agência transfusional há 25 anos já, né, dando essa sustentabilidade, fomos num processo de evolução, e a mensagem final que eu quero deixar, Chico, é exatamente o que eu venho insistindo em todas as oportunidades que eu tenho, para todo e qualquer grupo de pessoas. Sangue não existe para comprar. Então, que toda pessoa, quando olhe para um hospital, lembre-se de que lá dentro o único produto que não tem para comprar no mercado é sangue. Ele tem que ser doado e que ele efetivamente salva vidas, como a gente tem conseguido comprovar ao longo dessa jornada profissional nossa. Então, agradecer a você, a Rádio FMZ, pelo espaço. Nós estamos à disposição, Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa do Tadeu e de todo e qualquer profissional de saúde. Nós lá na agência transfusional, no Hospital Padre Máximo, né? O Hemóis tem em Vitória, tem outros núcleos de coleta também. Então as pessoas que querem, que estão ouvindo essa entrevista e que criam essa consciência, eu tenho um parente lá em Colatina, se puder fazer um contato em Colatina, em Linhares, em São Mateus e na Serra também existem os hemonúcleos que coletam sangue. Importante que as pessoas criem realmente essa consciência e passem a pelo menos uma vez ou duas por ano fazer uma doação de sangue. Isso ajuda a salvar vidas efetivamente. Tá certo. Obrigado. Eu agradeço ao Tadeu Sossai e ao Chico Folheto pelas informações. E vamos em frente.